Aleluia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja nosso Deus por mais um culto, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na casa de Deus. Como eu estava dizendo, a última oportunidade que nós temos de nos reunir em igreja, neste lugar, no ano de 2023. Eu louvo a Deus por esta porta que sempre esteve aberta. Eu louvo a Deus também, porque aqui nós temos a oportunidade de congregarmos, a oportunidade de adorarmos a Deus e também a oportunidade de abrirmos a palavra de Deus e compartilhá-la em igreja. E Deus assim, Ele vai falando conosco. E eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por esta igreja, pela vida dos meus irmãos queridos, por todo esse tempo que nós temos caminhado juntos. É muito bom poder ter um lugar e uma família. E aqui nós somos uma família para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos então meditar um pouquinho na palavra de Deus. Este tempo, eu gosto muito dessa época de Natal. É gostoso. As luzes das cidades, esse ambiente gostoso de Natal. Tudo que envolve o Natal, toda a essência do Natal, eu gosto muito. A terra praticamente para lembrar do nascimento de Jesus, nascimento daquele que foi prometido desde o início da palavra. Todos os profetas profetizaram acerca do nascimento de Jesus, mas ninguém sabia o tempo, ninguém sabia o dia. Existiam sinais que ele viria, e esses sinais eles foram aparecendo até que um dia Jesus veio cumprir o propósito. E ele nasceu. E nós vamos ler então como foi o nascimento de Jesus. Eu convido você, meu amado, minha amada, a abrir a sua Bíblia ali no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas no capítulo 2, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 1. Lucas 2, versículo 1. Eu convido a igreja então para que se levante neste momento de leitura da palavra. E eu quero também entregar a Deus essa semente, essa palavra, entregar a vida de cada um que está aqui no altar de Deus e pedir que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa repreender todo o mal. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela tua igreja, obrigado por esta porta que está aberta, obrigado porque nós temos aqui a liberdade de cultuarmos a Ti, Senhor, de abrirmos as Escrituras, de compartilharmos da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha agora nos ajudar e ministrar através das nossas vidas. E preparar cada coração, Senhor, para receber uma semente na noite de hoje, Senhor. Repreenda todo o mal, todo o cansaço, todo o sono, Senhor. E gera, Pai, entendimento, gera vontade, gera desejo dos nossos corações de ouvir a Tua palavra, mas principalmente de vivê-la, Senhor, como uma verdade em nossas vidas. Tudo isso pedimos em nome de Jesus Cristo e agradecemos. Amém? Então aqui, o discípulo, ele relata o fato do nascimento de Jesus. E diz ali no verso 1, que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi, da cidade de Nazaré para a Galileia, para a Judéia. Da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz a seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus por esta palavra que relata
como foi o nascimento de Jesus. Mateus também relata acerca do nascimento de Jesus, e Mateus ele fala alguns detalhes ali também importantes. Mas há um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção da igreja hoje. E alguns vão se lembrar desse detalhe, porque foi um detalhe que foi também exposto e pregado pelo nosso pastor Bubi há alguns anos. A palavra aqui diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para Maria, não havia lugar para José, e também não havia lugar para Jesus. Imagina eles batendo na porta e as pessoas dizendo: não há mais lugar para vocês aqui. E a pergunta que nós fazemos e que o pastor Bubi fez naquela ocasião é: tem lugar para Jesus no seu coração? Tem espaço para Jesus no seu coração? Ou assim como não houve espaço para eles ali, também não há espaço hoje no seu coração para receber Jesus? Claro que é um contexto um pouco diferente, porque nós sabemos hoje que Jesus veio, nasceu, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas aqui eles estavam esperando Jesus. Eles estavam ali aguardando a vinda do Senhor, mas quando o Senhor veio, não tinha espaço para ele, em lugar algum. Aqui não tinha espaço para ele se hospedar. Mas depois disso, quando ele viveu e começou a pregar, também não houve espaço para Jesus nos corações daquelas pessoas. Jesus encontrou sim espaço no coração de alguns, na verdade de milhares. Mas muitas pessoas fecharam o coração para Jesus e não o receberam como o unigênito de Deus. Não receberam Jesus como Salvador de suas vidas. E hoje não tem sido diferente. Pessoas também não querem receber Jesus nas suas vidas. Jesus não tem espaço em alguns corações ainda nos dias de hoje. Corações duros como pedra. E o Senhor Jesus, Ele continua batendo a porta, querendo entrar, querendo se hospedar, mas ainda hoje, as pessoas não querem dar espaço para Jesus. Naquela época existiam muitas pessoas, eles estavam indo para alistar-se, as cidades estavam cheias, e certamente as hospedarias também estavam cheias. Mas hoje, os corações também estão cheios. As vidas estão cheias, é muita coisa, é muito trabalho, é muito entretenimento, é muita coisa boa deste mundo, a ponto de não ter espaço para Cristo na nossa vida. É triste dizer isso, mas é uma realidade. E a pergunta que eu faço é: qual é a nossa esperança? Fim de ano é normal, a gente faz um retrospecto do nosso ano. É natural isso. Poxa, como foi o meu ano? Como foi o meu ano no meu trabalho? Como foi o ano em casa? Na minha vida familiar? Como foi o meu ano no ministério? No trabalho da igreja? E a gente começa então a fazer autoanálises. Isso é importante, temos que fazer mesmo. E aí a gente vai então descobrindo o quanto Jesus teve espaço na nossa vida neste ano. O quanto eu dei espaço para Jesus na minha vida. O quanto eu dei espaço para que Jesus pudesse neste ano me usar na sua obra, nesta terra, neste mundo. Porque nós sabemos já que cada um que está aqui tem um propósito. Para isso Deus nos gerou. Nós acabamos de estudar Romanos no capítulo 8, verso 28, que diz que nós somos gerados e sonhados e formados para sermos a imagem de Jesus. E eu começo a fazer uma retrospectiva. Quantas vezes no ano de 2023 eu fui a imagem de Jesus? Em quantas ocasiões eu pude refletir a imagem de Jesus neste ano? Quantas vezes
Em quantas situações, foram muitas, foram poucas, foram muito poucas, quase nenhuma. Porque isso vai também nos conduzir a um próximo ano, uma próxima fase, um próximo ciclo. É um ciclo de continuidade? Ou é um ciclo de começar a fazer algo que eu não fiz ainda? É um ciclo onde eu vou ter que dar espaço para Jesus, porque como não tinha espaço para Ele, ali quando Ele nasceu, no meu coração também teve pouquíssimos espaços para Cristo. E aí eu fiquei pensando, eu também fiz essa análise. Eu não posso mentir para mim mesmo. Eu jejuei muito pouco esse ano. Quantas vezes você jejuou esse ano? Quantas vezes Deus me usou para ser um instrumento na vida de alguém de qualquer forma? Seja numa forma de ajudar financeiramente, seja uma forma de ajudar com uma palavra de conforto, ou orar por esta pessoa. Isso vai me trazendo uma reflexão de como tem sido a minha vida espiritual. Da mesma forma que nós fazemos uma retrospectiva e uma análise da nossa vida financeira, e a gente abre a planilha e a gente, poxa, esse ano foi difícil. Nós temos que fazer uma análise também na nossa vida espiritual. Porque assim como havia uma promessa de que Jesus viria e nasceria, e também seria entregue como o Cordeiro, nós já sabemos da história. Nós já sabemos que parte da profecia se cumpriu. Mas ainda falta uma parte se cumprir. Nós estamos aguardando o retorno de Jesus. Enquanto eles aguardavam a vinda de Jesus, a primeira vinda, nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. E como tem sido a minha esperança em relação à segunda vinda de Jesus? Será que nós temos pensado nisso? Será que nós vamos ser pegos de surpresa? Assim como os fariseus e muitos judeus foram pegos de surpresa, dizendo que não pode ser. Não, mas esse não é o tempo. Não, mas ele não é o Cristo. E a palavra de hoje é justamente sobre isso, sobre a esperança. Para que no ano de 2024 nós possamos ter esperança, uma esperança enorme, no retorno de Jesus. Para que nós possamos ter confiança em Jesus, a ponto de dar um lugar a Ele especial na nossa vida. E esse lugar especial tem que ser o maior lugar. Jesus não pode mais ser deixado de lado na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa. Jesus, ele tem que ser o centro da nossa vida. E o Senhor permite que nós vivamos mais um ano, uma mudança de ano, para que nós possamos colocar isso em prática, como se tivesse uma folha em branco na nossa frente. E Ele nos permite viver algo diferente, ou viver algo mais intenso do que nós estamos vivendo até agora. Nós, seres humanos, existe uma coisa chamada carne. E essa carne, ela sempre quer regredir. Essa carne luta para que deixemos Jesus de lado, para que façamos a vontade dela. E a vontade da nossa carne sempre é contrária à vontade do Espírito. A vontade do Espírito é dar lugar para Jesus na nossa vida, um lugar especial. Mas a nossa carne quer que Jesus fique longe, em qualquer lugar, menos dentro de nós. Então o convite é para que nós possamos buscar mais a Cristo, deixar lugar especial na nossa vida. Eu gostaria muito de falar aqui que o ano de 2024 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Eu já falei isso, eu já preguei sobre isso em anos anteriores, mas eu não posso falar isso, porque eu não sei. E se for o pior ano? E se a tempestade chegar na sua vida? E se a tribulação chegar na sua vida? Ah, mas o pastor falou que seria o melhor ano da minha vida, e eu estou passando pelo maior perrengue dos últimos anos. Isso pode acontecer. E certamente, em algum momento, isso vai acontecer. E se Jesus estiver em qualquer lugar, menos dentro de nós, nós não vamos suportar.
Se Jesus estiver longe, nós não vamos suportar o dia mau, a tribulação. Então o chamado hoje é um chamado de relacionamento, de esperança. E para isso eu quero convidar você, meu amado, a abrir o Salmo 146. Como será o ano de 2024? Certamente existem planos, projetos, sonhos. Mas o que a palavra de Deus diz é o seguinte. Diz assim no versículo 1: Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E aqui eu chamo a atenção que nós não devemos confiar em príncipes, pois são meros mortais. Eles são incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Mas, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. É sobre isso que eu quero falar. É encorajar você e que o Espírito Santo também me encoraje a que eu possa colocar a esperança no Senhor neste próximo tempo. Porque se o Senhor ele me conduziu a falar sobre isso, é porque Ele quer nos preparar para algo. E Ele está dizendo que a nossa esperança deve estar no Senhor. A nossa esperança não deve estar em ninguém além do Senhor. A palavra aqui diz que nós não devemos confiar em príncipes, ou seja, alguém que aos nossos olhos tem poder, mas não tem. O único que tem poder é o Senhor. E a nossa esperança deve estar no Senhor Jesus. Esperança, tanto no hebraico como no grego, significa elpis. Elpis é o original da palavra, que significa uma alegria e confiança, expectativa alta em coisas boas. Então a nossa expectativa, a nossa confiança deve estar no Senhor, no nosso Deus. E a palavra fala muito sobre isso. Voltando um pouquinho no Salmo 20, versículo 7. O salmista vai dizer, no capítulo 20, versículo 7 e 8. Ele vai dizer que alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Pois eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Uns confiam em príncipes, outros em carros, outros em cavalos. Mas o Senhor está dizendo: confia em mim. Porque se nós confiarmos no Senhor, não quer dizer que nós não vamos cair. Mas a palavra diz aqui que nós vamos também nos erguer e ficarmos firmes. Por quê? Porque é o Senhor quem vai nos erguer. E é o Senhor quem vai nos fortalecer. Mas se o Senhor não tiver lugar na nossa vida, como Ele vai nos erguer se Ele não tem lugar? Como o Senhor vai me ajudar na tribulação se eu não dou espaço para Ele na minha vida? Ele não tem espaço na minha vida. Jesus não tem prioridade na minha vida. Então a nossa confiança, a nossa alta expectativa não deve estar em coisas, nem em pessoas. Devem estar no Senhor. Isso não quer dizer que eu não tenho que confiar no meu irmão. É claro que eu vou confiar. Nós estamos em igreja, nós devemos confiar uns nos outros. Mas é o Senhor quem vai fazer acontecer qualquer coisa. Porque tudo vai vir do Senhor.
qualquer projeto, meu amado, que você tiver para 2024, o Senhor vai usar pessoas para fazer acontecer. Sim, Ele vai usar pessoas, mas a nossa confiança não deve estar nas pessoas, deve estar no Senhor, e que Ele que use quem Ele quiser. Mas eu não tenho lugar para o Senhor, não tem espaço para Jesus no meu coração. E aí Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, capítulo 7. Capítulo 17, desculpa. Então Jeremias vem corroborar aquilo que o salmista está dizendo. Em Jeremias 17, versículo 7, diz assim: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Por que será que o Senhor nos trouxe a este texto? Jeremias está então corroborando com a fala de Davi, dizendo que a nossa confiança está no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Olha aqui, diz que um homem que confia no Senhor é comparado a uma árvore plantada à beira aqui de ribeiros. O que vai acontecer com esta árvore? Ela vai ter raízes profundas. Essas raízes profundas serão sempre ali alimentadas pela água. Vai vir o calor, vai vir a seca, mas esta árvore, ela sempre vai dar fruto. O que Deus está querendo dizer com isso? Talvez é que a seca vai chegar, calor vai chegar. Calor, algo quente, desértico, escassez. Mas se nós confiarmos em Deus, a palavra diz que nós seremos como essas árvores. Olha aqui, tem profundidade. A palavra diz que essas árvores têm profundidade, as suas raízes são profundas. Mas se Deus não está dentro de mim, se eu não der lugar para Jesus, eu não tenho raízes profundas. Se eu deixar Jesus de lado, como terei raízes profundas? Jesus não tem lugar no meu coração. Está tudo cheio. De vez em quando eu coloco ele do ladinho ali, mas uma hospedagem para ele mesmo, digna do rei, não tem. Mas se tiver, as nossas raízes serão profundas. Se Cristo tiver realmente, se a nossa esperança estiver em Jesus Cristo, a seca pode chegar, a tribulação ela vai chegar de alguma forma, mas nós estaremos dando fruto. Vai estar tudo bem, porque vai suportar a seca, vai suportar a tribulação. Se cair, seremos levantados pelo Senhor. Eu estou falando algo aqui muito espiritual. Mas se a nossa mente for muito terrena e carnal, nós não vamos entender isso. A tribulação vai bater, vai nos derrubar. A nossa esperança deve estar em Cristo Jesus. E aí nós vamos lá para 1 Timóteo no capítulo 1. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele fala aqui em 1 Timóteo no capítulo 1, quando ele vai escrever para Timóteo, no capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele deixa aqui uma informação maravilhosa. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Jesus,
Cristo, a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa confiança. A nossa alta convicção, a nossa alta expectativa, uma expectativa favorável, meu amado. A expectativa favorável do cristão é Cristo. Mas e se Cristo não tiver lugar no meu coração? As coisas do mundo podem ter mais lugar do que Ele na minha vida, é fato. Jesus estava envolvido com panos numa manjedoura. Não havia lugar para Jesus ali. E aí depois ele, cumprindo todo o propósito que ele tinha que cumprir, fazendo milagres e maravilhas, mostrando e apresentando o reino de Deus, continuava não tendo lugar. Olha o que Jesus tem feito na sua vida. Olha as bênçãos, os livramentos, as curas, os milagres. Milagre não salva ninguém. Milagre não salva ninguém. O que salva é a nossa fé. O que salva é a esperança. O que salva é a expectativa em Cristo. O que salva é a convicção de que Ele é o Cristo. Ele é a esperança e Ele salva. Jesus fez vários milagres. Jesus curava. Tem uma história que Jesus curou 10 leprosos, somente um voltou. Somente um reconheceu. E eles viram os milagres, eles contemplaram os milagres. Mas eles recusaram Jesus. Então, qual é a perspectiva para 2024? O que nós podemos planejar para o ano que vem? Será que é importante a gente planejar nossa vida espiritual? Existe uma palavra chamada procrastinação. Procrastinação significa sempre adiar. Quantas vezes nós adiamos, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. E o ano vai passando, e a gente não consegue. Mas o ano que vem está aí. Esse ano, vou começar o ano fazendo academia, eu vou perder 15 quilos. Vai passando, e a gente não perde, ainda ganha mais 5. Isso é procrastinação. É algo da carne. É o adiamento das coisas. Mas nós temos um tempo, mais um tempo. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas uma coisa eu sei: os sinais apontam para o retorno de Jesus. E será que nós vamos ser pegos de surpresa? Não, se a nossa esperança estiver nele. E eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Na minha Bíblia tem aquele título que diz: a glória futura. E diz assim: consideram que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? O sofrimento, o calor, não se compara àquilo que Deus tem para nós. Ele continua dizendo: a natureza criada aguarda com grande expectativa, ou seja, a natureza esperançosa. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados,
pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Verso 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, com dores, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas quem espera o que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. E aí eu tenho que perguntar, meu amado, qual é o seu e o meu nível de esperança da glória futura? Será que nós estamos tão ligados com esta terra, com essa natureza terrena, nos esquecendo da glória futura? É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós congregamos, é por isso que nós temos o hábito de vir à igreja, porque na igreja os nossos olhos eles são abertos para algo mais espiritual. Os nossos olhos são abertos para a glória futura. O Senhor nos tira da terra quando estamos aqui e nos coloca em outro patamar, em um lugar que já está preparado, para que nós possamos então esperar tudo isso, ter uma expectativa favorável, pois Jesus já nasceu, já morreu, já foi sepultado, já ressuscitou ao terceiro dia, e quando Ele ressuscitou, Ele cumpriu o propósito de salvação. Nós agora estamos somente esperando o dia que Ele vai vir buscar a sua igreja. Mas se Jesus não está dentro de mim, se eu não dou espaço para Jesus, se eu não converso com Ele, se eu não medito na sua palavra, se eu não tenho prazer nas coisas de Deus, como eu posso esperar isso? É difícil. É mais fácil esperar uma oportunidade de emprego. Eu estou vendo, está pertinho de mim. É mais fácil eu esperar o resultado da prova, o resultado do vestibular, está mais palpável. E aí eu começo a esperar somente coisas materiais. E aí eu me desconecto do Senhor. Coloco Ele na manjedoura. Coloco Ele de lado. Coloco Ele em segundo plano. Então, meu amado, o Senhor, Ele me trouxe aqui nesta noite para, de alguma forma, abrir os olhos espirituais da igreja, para que possamos então esperar mais a glória futura, nos conectar mais com Jesus, através da oração, através do jejum, através de coisas espirituais, através da obediência, através dos cultos, porque é aqui que nós vivemos algo espiritual, é aqui que nós oramos uns pelos outros, crendo que Deus pode curar. Ou seja, eu não estou nem vendo a cura, mas eu creio, eu tenho uma esperança que Ele vai curar. É aqui que nós trabalhamos tudo isso, e aí depois nós estendemos isso para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa casa, para a nossa família, porque também não adianta eu viver algo muito espiritual aqui e eu não fazer isso na minha casa. Aqui eu ponho Jesus no melhor lugar do meu coração. Uau, pastor, uau, está cheio da unção, Jesus está ali, mas só aqui. Quando eu desço as escadas, acabou. Jesus não tem mais espaço, minha família não tem mais espaço, eu trato a minha família como qualquer um, não respeito, não obedeço a palavra, não vai adiantar. Então eu sinto muito no meu coração que o Senhor está querendo nos preparar para algo. Mas se estivermos confiantes nele, não se esqueça da árvore plantada a ribeiro. Não se esqueça da árvore, que vai estar um sol. Aquele contexto. Vamos voltar para Jeremias capítulo 17. Olha só,
Porque depois, antes desse contexto, Jeremias fala daqueles que não creem em Jesus. Olha só capítulo 17, os primeiros versículos. Eu vou ler aqui para a igreja. No versículo 5 diz assim: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Lugares áridos, seco, não produz nada, escassez. Este é o homem que não confia no Senhor. Este é o homem cuja confiança está na humanidade mortal. Lembra o que o salmista disse? O salmista disse: olha, não confie em príncipes, não confie em carros, em cavalos, confie no Senhor. E aí Jeremias vem dizendo que estes que confiam nestas coisas são malditos. Maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força. Ou seja, eu posso, é na minha força, é no meu entendimento, é na minha sabedoria, é na minha expertise, eu sou o cara, e é por isso que as coisas estão dando certo. É disso que Jeremias está falando. Onde está Deus? Onde está Jesus? Onde está aquele que, se ele não permitir, nenhuma folha cai do galho de uma árvore? E é só eu fui, eu fiz, eu consegui, eu conquistei. Então, uma pessoa que age desta forma é como uma árvore plantada no deserto. Ela é solitária, ela não tem fruto, ela não tem sombra. E se não tem sombra, vai abençoar quem? Agora não, a árvore que é plantada em ribeiros, ela tem sombra. As pessoas vão ali e elas vão ficar na sombra. Ou seja, essas pessoas são bênção na vida de outras pessoas. Ela tem fruto e o fruto vai estar ali sempre. Então as pessoas vão vir comer do fruto. Elas serão abençoadas por pessoas que têm relacionamento com Jesus. Nós cristãos temos que ter relacionamento com Jesus profundo, para que Deus possa nos usar de alguma forma, sendo sombra. Para quem está ali não tem o que fazer, vem para a sombra, vem comer, o que tem? Vem que aqui vai sair alguma coisa. E é assim que Deus vai agindo na vida dos seus filhos. E enquanto Ele vai agindo, a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança é que Jesus venha. A nossa esperança é que Ele venha nos resgatar, que a trombeta toque mesmo. Ou seja, esta árvore plantada neste lugar, ela não tem medo da morte, porque as raízes são profundas. Ela não vai morrer, ela não vai sofrer a segunda morte. Então pessoas que têm relacionamento com Cristo, que colocam Jesus no lugar certo do coração, elas não têm medo da morte. Por quê? Porque a morte vai ser o início de uma vida eterna, vai ser o caminho para Cristo. E a tempestade pode chegar, o calor pode chegar, mas em Cristo estaremos alicerçados, não cairemos. Quantas pessoas abandonaram Cristo pós-pandemia? Quantas pessoas que nós conhecemos, que não deixaram de ir à igreja? Quantas pessoas no seu círculo de trabalho, de família, que não querem saber de Jesus? Principalmente pós-pandemia, houve um esfriamento, um afastamento de Jesus. Por quê? Porque a pandemia foi o calor excessivo, a pandemia foi a tribulação, a pandemia também testou a fé de muitas pessoas, levou muitas pessoas, o Senhor levou muitas pessoas, mas pessoas que estavam alicerçadas nele. Mas muitas pessoas se afastaram do Senhor. E eu não estou aqui profetizando nada de ruim, não é isso. Porque a palavra diz que nós temos sim, que a palavra tem poder. Olha, vai ser um ano bom, um ano de bênção, mas temos que estar preparados para o dia mau.
Porque a palavra nos diz que passaremos por tribulações, passaremos por situações difíceis, mas Deus quer nos alicerçar no ano de 2024. Talvez esse possa ser o melhor ano das nossas vidas, mas em relacionamento com Deus, o melhor ano espiritual das nossas vidas, o ano em que eu mais busquei ao Senhor, o ano em que eu mais tive força para jejuar, o ano em que Deus mais me usou para ser uma bênção na vida de alguém. É o ano de 2024, será o ano de 2024, o ano em que eu vou me colocar à disposição total de Deus. E eu também estou planejando muitas coisas, mas se o Senhor não quiser, nada vai acontecer. E a gente planeja, é a vida profissional, e aí Deus diz, não quero que você trabalhe mais, quero que você pare de trabalhar. E aí? Ferrou entre aspas, né? Mas se eu estiver alicerçado em Cristo, eu vou ouvir a voz dEle. Porque quanto mais nós estamos alicerçados em Cristo, meu amado, quanto mais a nossa esperança está no Senhor, mais a gente ouve o Senhor. Quantas vezes eu ouvi o Senhor esse ano? Quantas vezes eu ouvi a voz de Deus esse ano? Quantas vezes eu falei, Deus está falando comigo? Deus falou comigo. Agora eu tenho certeza, só pode ter sido Deus que falou comigo. Quantas vezes? Então, meu amado, nós os cristãos, nós temos que nos aproximar de Deus. Nós cristãos, meus amados, nós temos que nos esforçar para estarmos em comunhão com os nossos irmãos, meus amados. É um esforço tremendo. Porque se eu tenho convicção de que aqui é o meu lugar, aqui é a igreja que Deus chamou para que eu possa congregar, eu preciso estar na minha igreja, eu preciso me comunicar com os meus irmãos, eu preciso me conectar, eu preciso estar unido com o meu irmão. Nós somos poucos, e não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com profundidade, com propósito. É isso, é sobre isso. E para finalizar, aqui mesmo em Romanos no capítulo 8, no versículo 16, essa esperança, essa glória, ela é confirmada hoje, ela é confirmada no tempo presente. Romanos 8,16. Vamos ler a partir do 12. Vamos ler todo esse contexto aqui, versículo 12. Diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Vamos fazer uma pausa aqui, que a carne quer morte. A vontade da carne gera morte. A vontade da carne gera pecado. O pecado afasta a gente de Deus. Mas, se pelo Espírito fazerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. Olha a nossa esperança, nós temos um Pai, que é o próprio Deus. E aí no verso 16 diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, olha só, no tempo presente, essa esperança, ela é confirmada, é garantido, que nós somos salvos, já está garantido, que nós somos salvos em Cristo Jesus, está garantido que nós vamos herdar aquilo que Ele herdou,
Porque nós estamos nele, ele está em nós. Mas se nós deixarmos ele de lado, se ele não tiver lugar no meu coração, daqui para frente, eu continuarei vivendo uma vida de montanha russa, como os judeus viviam. E aí no tempo que Jesus veio, eles deviam estar bem no fundo da montanha, porque não reconheceram a Cristo. Então que o Senhor possa renovar a nossa esperança, que nós possamos viver realmente o cristianismo verdadeiro, mas não somente aos domingos, que nós possamos viver o cristianismo verdadeiro durante todos os dias das nossas vidas, e que essa esperança de que um dia Ele vai voltar esteja pulsando todos os dias dentro de nós. Isso vai gerar profundidade. Então pega todos os planos que você tem para 2024, consagre todos os planos ao Senhor. A palavra diz: consagre os seus planos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Então vamos pegar os planos e vamos confiar a Deus e perguntar: Senhor, veja qual plano também é do Senhor, e o que não for do Senhor, tira, Senhor, pode tirar, eu te dou legalidade para tirar o plano que não é seu. Aquilo que o Senhor não sonhou para mim, Senhor, tira do meu caminho, e deixa só o plano que o Senhor sonhou para mim. E vamos fazer de 2024 o melhor ano de intimidade com Deus, independente de como vai ser a nossa vida secular, independente das bênçãos, as bênçãos, nós podemos viver o ano de maior intimidade com o Senhor. E quando há intimidade, há obediência, teremos força para obedecer. E mesmo que a vontade do Senhor seja completamente diferente da nossa, vai ser melhor fazer a vontade dEle do que a nossa. E a palavra de Deus, ela nos mostra qual é a vontade de Deus. Ela fala sobre todos os assuntos da nossa vida, todos. Ela fala sobre todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus. Que tal ser o ano em que eu mais meditei na palavra de Deus? O ano em que eu consegui, de uma vez por todas, ler toda a Bíblia. O ano em que eu consegui, dentre todos os anos da minha vida, ter mais intimidade com Deus. E o ano que a esperança da glória foi renovada diariamente na minha vida. E aí o restante, deixa fluir, deixa o calor chegar. Confia no Senhor. Não confia nos homens que parece que vão nos ajudar. É o Senhor que vai fazer. Mesmo que esses homens sejam poderosos na terra, nós devemos confiar no Senhor. E que o Senhor possa ter lugar mais que especial na nossa vida. Que o Senhor tenha o melhor lugar nas nossas vidas, lugar de honra. E aí Ele vai conduzir a nossa vida. E aí se nós tivermos um entretenimento que vai concorrer, por exemplo, com uma atividade da igreja, deixa o Senhor decidir. Pede para o Senhor: Senhor, eu vou para a igreja ou eu vou para o evento? E Ele pode falar: vai para o evento. Mas se Ele falar vai para o evento, é porque Ele vai nos usar neste evento. E Ele pode falar: Senhor, aonde eu tenho que ficar? Ele vai falar onde você tem que ficar. Aonde o Senhor vai me usar? Ele vai falar onde Ele vai usar. Mas se aqui é lugar de congregação, se aqui é lugar de oração, de adoração e de culto, eu acredito que Deus se alegra quando nós estamos aqui. Eu acredito nisso. E mais que isso, meu amado, e eu finalizo aqui, eu acredito no poder da igreja. Eu acredito no poder da igreja. Eu acredito que a igreja ainda é, nos dias de hoje, uma barreira contra o mal. Uma barreira contra o mal, contra potestades. Uma barreira de intercessão. Um instrumento de intercessão, aliás. Um instrumento de oração. Um instrumento de intercessão, de libertação. Eu acredito no poder da igreja. Se você também acredita, deixa Deus te usar. Deixa Deus usar o dom que você tem. Talvez o ano de 24 seja o ano em que você mais vai ser usado pelo Senhor. É isso que eu profetizo na tua vida.
O ano em que Deus mais vai usar você como instrumento nas mãos dele, de formas maravilhosas, de formas inexplicáveis, de formas misteriosas. Mas é o ano que você mais vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Então esse é o convite. Essa foi a palavra, a última palavra de 2024. E aí estaremos aqui em a última palavra de 2023. E aí estaremos aqui, se Deus permitir, em 2024, para continuarmos a nossa caminhada espiritual. Mas que Jesus tenha um lugar especial, meu amado, na sua vida. Em nome de Jesus, na minha também. Amém? Aleluia.